O quarto do homem não ficava em silêncio há mais de 100 anos agora. O carpete estava desgastado. Uma espessa camada de poeira havia se acumulado em todas as superfícies, e o mesmo ar preso havia estagnado por tanto tempo que se tornou insuportável para qualquer pessoa que entrasse no quarto. Mas ninguém tinha permissão para entrar no quarto. Ninguém poderia abrir aquela porta novamente, ou isso poderia marcar o início não apenas de um apocalipse, mas de uma ruptura na própria natureza da realidade. Figuras se moviam pelo quarto, às vezes dezenas, às vezes apenas 3, todas apodrecendo, mas nunca morrendo. Os pesquisadores olhavam pela janela em terror absoluto dia após dia, enquanto as leis da física se desintegravam diante de seus próprios olhos. Todos eles, exceto um cientista solitário com um plano para entrar naquele quarto. Um plano pelo qual a Fundação o mataria. Um plano que ele estava a segundos de colocar em prática, enquanto o dispositivo explosivo improvisado em sua bolsa batia pesadamente contra sua coxa. De muitas maneiras, estamos tão presos quanto os procedimentos especiais de contenção se não mais. Estamos presos em nosso próprio mundo tridimensional. Pegue um boneco de palito desenhado em um pedaço de papel. Este boneco de palito conhece cima, baixo, esquerda e direita. Esse é o seu mundo. Você desenha uma caixa ao redor deles, e eles ficam presos, incapazes de simplesmente dar um passo à frente, sair da página e andar ao redor dela. Para nós, olhando para o boneco de palito, podemos rir de sua tolice. Preso dentro do desenho de uma casa feito por uma criança, isso levanta a questão: existe uma criatura olhando para nós e rindo? Podemos ser capazes de nos mover para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, para frente e para trás, superando o simples boneco de palito. Mas com o tempo, estamos igualmente enjaulados, vivendo nossas vidas inteiras neste pedaço de papel finíssimo chamado presente. O futuro está sempre fora de alcance. O passado sempre nos repelindo. Não temos escolha se não existir no agora, avançando lentamente pela história, sem qualquer agência própria. Amaldiçoados a nascer, viver e morrer nessa ordem. Você nunca pode ser uma criança novamente. Nunca ver o rosto de sua mãe pela primeira vez olhando para você. Você não pode pular para os seus últimos minutos de vida, sabendo o que terá que enfrentar na sua vida. Talvez a ideia de enfrentar as coisas desapareça com a liberdade de explorar o que era e o que será. Como se não fosse mais difícil do que dar um passo para fora de uma caixa em 2 dimensões. O sino tocou, interrompendo o professor Davis. Ele não pretendia entrar em um desvio tão existencial, principalmente para seus alunos do primeiro ano. A maioria deles parecia estar atordoada, não realmente ouvindo nada do que ele havia dito. Abordar a mecânica quântica em apenas um semestre universitário certamente era complexo. Ele passou toda a sua carreira tentando entender isso. E ainda passa a maior parte dos seus dias com o mesmo olhar entediado e confuso dos adolescentes que se dirigem para o fundo do salão. Mas uma figura, parada logo além da porta olhando para ele, chamou a atenção do professor. Ele mal sabia o quanto sua carreira estava prestes a mudar drasticamente em apenas alguns minutos. Um físico proeminente com apenas 28 anos, o professor Davis já havia alcançado um status que muitos acadêmicos não verão em suas vidas. Sempre que alguém perguntava a ele sobre isso, ele sempre fazia a piada de que estava trapaceando. Ele não acreditava no conceito de uma vida linear em primeiro lugar. Ainda muito jovem para ser percebido por muitos colegas, ele ficou fora do radar acadêmico durante a maior parte de sua carreira até o momento. Talvez fosse tão simples quanto isso, ou talvez certos agentes secretos tivessem contribuído para suprimir notícias de sua carreira florescente em pesquisa quântica. Ele se aproximava do vidro reforçado com as mãos tremendo. Ele segurou a bolsa firmemente, tentando ao máximo não deixar seus medos aparecerem. Se algum deles visse o que ele estava prestes a fazer, se eles sequer suspeitassem de algo, ele teria uma dúzia de balas voando pela parte de trás de seu crânio antes mesmo de ter a chance de levantar as mãos. Alternando seu peso entre os pés, ele aguardava a abertura da eclusa de ar. Uma sirene soou, luzes vermelhas piscaram e a primeira porta de vidro se abriu. Entrando, ele esperou que a atmosfera na câmara se ajustasse. Ambas as portas foram fechadas à sua frente e atrás dele. Se eles quisessem matá-lo, agora seria a hora. Ele fechou os olhos e esperou com o fôlego preso, a bomba pesando em seu ombro. Mas eles não o matariam. Ele sabia disso agora. O que ele estava prestes a fazer era inevitável. O professor Davis levou meses para receber a autorização de segurança completa necessária. Eles continuavam se referindo ao projeto dele como uma anomalia da classe K, seja lá o que isso significava, para colocá-lo a par da natureza do que ele iria trabalhar. A Fundação o designou para vários outros procedimentos especiais de contenção primeiro.
O Procedimentos Especiais de Contenção 5027. O Procedimentos Especiais de Contenção 2821 e 1887. Todas instâncias ligadas à mecânica quântica ou física teórica complexa. Eles nem mesmo lhe diriam em qual procedimentos especiais de contenção ele estava sendo treinado para trabalhar até uma manhã, quando uma equipe de agentes estava esperando por ele na porta de seus aposentos. Ele não tinha permissão para trazer uma bolsa ou quaisquer pertences pessoais, roupas de emissão padrão, uma escova de dentes, e tudo mais que ele precisava seria fornecido para ele. Foi só então que eles lhe disseram a qual procedimentos especiais de contenção ele estava sendo designado, o Procedimentos Especiais de Contenção 1. Ele foi vendado durante toda a jornada. Carro, depois avião, depois outro carro. Foram 10 horas completas antes de sua venda ser removida, e seu novo projeto foi revelado para ele. O professor Davis se encontrou no local 1, o lugar onde tudo isso começou. Todos os procedimentos especiais de contenção, todas as pesquisas, o sigilo, os assassinatos, as mortes de inúmeras pessoas inocentes e um número igual de partes culpadas. Tudo começou bem aqui, no local 1. O local em si se assemelhava a um grande sarcófago, semelhante ao encontrado cobrindo a usina nuclear de Chernobyl. De onde você acha que os soviéticos conseguiram os projetos? Tudo na sala está organizado em um círculo ao redor do centro. Mesas de pesquisa, equipamentos de manutenção, matérias-primas, incluindo um estoque de tábuas de madeira e chapas de metal reforçado, equipamentos de monitoramento, câmeras de segurança e, claro, alguns dos sistemas de armas automáticas mais avançados do mundo, todos apontados para uma grande caixa de vidro no meio do hangar. Medindo 30 metros em cada direção, o vidro tinha 50 centímetros de espessura. Mesmo todas aquelas armas de alto calibre teriam dificuldade em criar um chip nele. Mas não era a caixa de vidro em si que era tão interessante. Era o que estava preso dentro dela. Uma casa dentro de uma tigela de vidro perfeitamente redonda, sem entradas ou saídas, completa com um gramado na frente, calçada, varanda e até uma árvore no quintal. Era uma casa americana regular, presa em uma caixa, como algum tipo de experimento científico. Havia um sistema de eclusa de ar transparente na entrada. Do outro lado, era só uma caminhada comum pelo jardim até a borda da segunda bolha de vidro da casa. Mas, após uma inspeção mais detalhada, o professor Davis percebeu que essa não era uma casa americana típica. O poste não era elétrico. Era feito de ferro, com pequenas janelas de vidro. Uma lâmpada a óleo. Na verdade, a casa parecia estranha para ele. Não havia campainha elétrica, mas sim um sistema de sino físico real. A casa toda parecia fora do lugar não apenas porque estava em uma caixa no hangar central de um sarcófago de 42 mil toneladas, mas porque era de uma era completamente diferente. Veja, o local 1 foi construído em torno desta casa. A caixa de vidro e o sarcófago de bolha. Tudo foi construído em torno do prédio já existente sob as fundações. 100 metros abaixo da superfície há uma imensa placa de metal que forma um selo perfeito com as defesas lá em cima. A única maneira de entrar e sair do local 1 é através de uma imensa porta reforçada. Mas até mesmo todas essas defesas se provarão completamente inúteis se alguém algum dia abrir a fina porta de madeira para o quarto no último andar da casa. Essa é a casa e a prisão na qual o Procedimentos Especiais de Contenção 1 está preso. É o trabalho da Fundação garantir que ele permaneça preso lá indefinidamente. O que é Procedimentos Especiais de Contenção 1? Quando o professor Davis passou pela eclusa pela primeira vez e entrou no local sob a supervisão de 4 dos mais altos funcionários vivos do Procedimentos Especiais de Contenção hoje, ele pôs os olhos na entidade em si pela primeira vez. Em pé em uma plataforma elevatória estacionada fora da frente da casa, a poucos centímetros da bolha de vidro, ele foi levantado o suficiente para olhar pela janela para o que parecia ser o quarto de um menino no último andar. Camadas de poeira cobriam as superfícies, fotos em preto e branco estavam em molduras, brinquedos antigos de crianças estavam espalhados pelas paredes, mas Davis não notou nenhum deles. Ele estava ocupado observando os homens andando em todas as direções. Sem pressa, mas com propósito, bem mais de uma dúzia de homens caminhavam em todas as direções pelo chão carpetado. Todos eram idênticos, com cerca de 6 pés, com pele pesada e apodrecida que parecia pendurar de seus membros como se fosse uma carcaça deixada ao sol. Cadáveres humanos vagando pelo quarto de um menino. Davis ficou tão surpreso com a aparência e o comportamento deles que demorou muito para notar algo verdadeiramente estranho. O motivo pelo qual ele foi levado aqui em primeiro lugar. Eles estavam andando pela cama no meio do quarto. Não só sobre ou ao redor dela, mas diretamente através, como se ela não existisse. Mas algo mais também estava errado. Não havia 12 deles na sala.
Estava perto dos 20. Teria ele contado errado antes? Então ele viu acontecer. Um dos cadáveres alcançou a borda da sala e parou, como se estivesse pensando. Ele se dividiu naquele momento. Não ao meio, mas sim duas versões de si mesmo surgiram de onde uma estava parada, ambas caminhando em direções diferentes. Um arrepio de emoção percorreu o corpo do professor Davis. O princípio da incerteza estava lá, em ação diante dele. Ele estava olhando para o gato de Schrödinger dentro da caixa e vendo tanto o seu cadáver quanto o seu eu vivo. Onde a incerteza existe, essa entidade estava de alguma forma incorporando ambas as possibilidades em tempo real. Ele observou os dois eus andando pela sala, seguindo caminhos diferentes por vários minutos, até que eventualmente eles convergiram novamente em um único ser. Ele se virou para o pesquisador, acompanhando-o iluminado de emoção, e perguntou o que eles estavam fazendo ali. O rosto do pesquisador estava sério quando ele respondeu. Eles estão andando, esperando. A porta da eclusa sibilou ao abrir. Sentiu o ar estagnado do século XIX mantido perfeitamente a 20 graus. Atingia seu rosto. À sua frente estava o caminho do jardim que levava ao seu objetivo, aquela bolha de vidro. Agarrando a pasta, ele começou a subir o caminho devagar o suficiente para não atrair atenção indesejada. Nos próximos dias, o professor Davis aprendeu tudo que a Fundação tinha sobre os procedimentos especiais de contenção 1. Ele havia sido um humano uma vez. Um físico radical nascido no final do século XIX. Determinado a iniciar o próximo século com um renascimento nuclear, o jovem criou um modelo funcional para fusão nuclear estável. As possíveis ramificações eram enormes. Eletricidade gratuita e limpa em larga escala sem subprodutos prejudiciais. Quase terminando sua pesquisa, um grupo militar privado e secreto o envenenou com seu próprio agente nuclear radioativo. O jovem conseguiu voltar para sua casa, onde morreu dormindo naquela noite. Militares poderosos e cientistas destacados que trabalharam com o jovem sabiam imediatamente o ocorrido. Invadindo sua casa, eles estavam prestes a passar pela porta do seu quarto e salvá-lo quando viram a sombra de 2 pés parados na porta. Então outro par. O jovem cientista havia morrido, mas também não havia. Assim como o gato de Schrödinger, o homem estava suspenso em um estado dual de morte e não morte. Essa descoberta chocante levou o grupo de pessoas presentes a formar uma fundação rudimentar, estabelecida para proteger e conter seu ex-amigo dentro de seu quarto, nunca para ser descoberto pelo mundo exterior. Foi determinado que os procedimentos especiais de contenção 1 existe após cuidadosa observação, independentemente do tempo linear, em uma espécie de superposição em relação ao mundo ao seu redor. Ele é capaz de ocupar qualquer espaço que estará ou já esteve vazio em qualquer ponto no tempo. Suponha que haja 2 cadeiras numa sala. Uma cadeira já estava lá, a outra foi adicionada apenas 5 minutos antes. Os procedimentos especiais de contenção é incapaz de passar pela cadeira que sempre esteve lá, já que ela sempre existiu. Mas a cadeira que foi adicionada pode ser atravessada sem problemas, porque houve um momento em que essa cadeira não estava lá. Mas também funciona no futuro. Se houvesse uma terceira cadeira que sempre esteve lá, mas foi retirada 5 minutos após o experimento, os procedimentos especiais de contenção 1 também poderia passar por ela. A Fundação teoriza e espera que o início deste relógio em que os procedimentos especiais de contenção 001 opera, foi o ponto em que o jovem cientista morreu e não morreu. É por isso que ele é incapaz de sair do seu quarto, e é por isso que é de vital importância que a porta do quarto permaneça fechada, para sempre. Trabalhos de manutenção contínua e técnicas de preservação estão sendo empregados para manter a casa em um estado tão estável quanto possível. Se algo acontecer para danificar a integridade da estrutura, o caos quântico contido naquele espaço poderia levar a uma total quebra das leis da física, destruindo não apenas o mundo, mas os fundamentos da matemática como os conhecemos. A bomba esbarrou na coxa do professor Davis enquanto ele caminhava até a casa, um velho cuja vida foi dedicada a negar ao mundo o seu futuro. Uma realidade onde o que é e o que poderia ser são tão reais quanto um ao outro. Um mundo onde a dor de viver no presente desaparece, quando você pode viajar para qualquer momento da sua vida e reviver sua alegria, quando você não está preso pelo processo de envelhecimento. Energia renovável infinita para resolver os problemas do mundo. Oportunidade de rever os entes queridos que se foram. Uma maneira de olhar o universo através dos olhos de Deus. O chefe do Contenção 001, ele passou toda a sua carreira anulando todas as salvaguardas, ajustando as regras de contenção apenas o suficiente a cada ano. Tudo para que ele pudesse atravessar essa grama com uma bolsa no ombro e um explosivo mais importante que a bomba atômica em seu quadril. Aproximou-se do vidro da esfera interna. Se calculasse corretamente, isso causaria danos suficientes para criar um buraco na estrutura de contenção.
A mudança de pressão não seria muito grande por dentro, mas deveria ser suficiente para, digamos, arrebentar uma porta de quarto. Veja a luta insana do Procedimentos Especiais de Contenção 1, Portão Guardião versus Rei Escarlate, e Procedimentos Especiais de Contenção 1, o Guardião do Portão.